Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui contar um sonho sobre a vinda de Jesus e algo que irá acontecer também, né? Que Deus me mostrou. Faz algum tempo já que esse sonho aconteceu. Eu estava orando e eu fui me deitar. E nisso que eu fui me deitar, eu tive um sonho que durou a noite toda, mas ele era muito real. E era um sonho muito assim, real mesmo, que eu senti tudo aquilo que estava acontecendo no sonho. No meu sonho, eu fui numa cidade, e naquela cidade tinha tipo uma estátua da liberdade. Ela estava perto do mar. Ela era numa praia perto do mar. Eu não sei que cidade é essa. Eu sei que quando eu olhei, eu vi uma onda muito grande. Mas uma onda gigante vindo em direção àquela cidade. E aquela onda era tão grande que ela era maior do que aquela estátua. E ela vinha vindo muito rápido. E eu sei que as pessoas estavam todas desesperadas, gritando. E no que eu corria para fugir, eu passei por várias cidades diferentes, em vários lugares diferentes. E em todas essas cidades, a água estava subindo. Foi muito rápido. Tinha lugares que tinha lavoura, plantação de arroz. Toda aquela lavoura foi destruída. Tinha uma cidade que tinha um jardim lindo, cheio de flores coloridas. Aquela cidade foi engolida pela água. E a água ela veio subindo, subindo, subindo muito. Na região do sul para cima, ela tomou uma proporção muito grande e ela veio vindo, ela veio varrendo cidades inteiras. Eu lembro que eu via pessoas perdendo filhos, pais, família no meio daquela água. E aquela água vinha subindo. Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e vários outros estados foi varrido por aquela água, porque o mar parecia que estava engolindo todos estes lugares. E ela veio vindo e eu vi assim tudo sendo destruído. E quando aquilo tudo passou, que tudo foi destruído, poucas pessoas sobreviveram. E eu lembro de estar um grupo de pessoas andando numa direção só, não tinha para onde ir. Eram as pessoas que sobreviveram. E aquelas pessoas todas estavam indo num só lugar. Não tinha poste, não tinha casa, não tinha mais nada. Mais nada, era aquela destruição total. E aquelas pessoas indo por aquele caminho, seguindo um rumo só, todo aquele grupo de pessoas. As pessoas estavam todas sujas, estavam todas tristes, com a cara fechada. Era como se tivesse um vazio, pelo choque tão grande que tinha acontecido. Foi um choque tão grande como se elas tivessem se esvaziado de qualquer outro sentimento e estavam em estado de choque. Iam pelo caminho. E o céu, eu olhei para o céu naquele momento, o céu não tinha uma nuvem. O céu era azul e tinha um sol muito quente. Muito quente. O céu completamente azul, sem uma nuvem nenhuma. Quando eu olho para o céu, eu vejo um leão muito grande. Mas não é um leão como tem o leão na selva que você vê, aquele animal bonito, não. Era um leão, parecia que a juba dele era de ouro. Ele era lindo, ele brilhava e aquele leão ele veio e deu um rugido muito grande. No que ele deu um rugido muito grande, abriu como se fosse um túnel de nuvens no céu. E aquele túnel desceu 4 anjos sentados em cavalos. Eram 4 anjos, tinham 2 na frente e 2 mais atrás. E no meio dos anjos, daqueles que estavam com cavalos, tinha a Arca da Aliança. Eu vi a Arca da Aliança. Ela era toda de ouro, coisa mais linda. E ela tinha como se fosse 2 anjos em cima dela, assim. E nisso, aqueles anjos em cima daqueles cavalos, eles estavam com as asas abertas.
Eles estavam com duas asas abertas. E duas asas eles estavam com tampados assim. E eles tinham em suas mãos trombetas, mas era trombeta de ouro. Era um instrumento que eu nunca vi. E eles tinham, os quatro tinham aquele instrumento. Logo atrás deles tinha um corredor, como se fosse um corredor assim. Tinha idosos, mas não era muito. Era como se fossem os anciãos. Eles estavam de um lado e do outro que formavam um corredor naquela nuvem assim. Eles estavam descendo aquele corredor. E no meio daquele corredor veio um monte de pessoas. Eles estavam vestindo roupas brancas, mas nenhum era velho, eles estavam com aspecto de pessoas novas. E eles descendo sorrindo. Eles estavam muito felizes e a roupa deles era até aqui, de manga até aqui e cobria até quase os pés. Era toda branca as vestes deles e era toda fechada assim. Todos eles estavam com essa roupa, menos os anjos. Os anjos estavam como se fosse uma armadura de ouro. E todas as pessoas naquele momento olharam para cima. Todas. Como se fosse automático. O olho deles se voltou para cima e eles olharam todos para cima ao mesmo tempo. No que eles olharam para cima, todos falaram em mistério ao mesmo tempo, falaram em línguas estranhas. No que eles falaram em línguas estranhas, aqueles anjos pegaram aquelas trombetas e tocaram. Ressoou o som das trombetas. 4 trombetas. Aquilo foi muito grande. Aquele som foi tão alto, que eu, dormindo, eu senti o meu ouvido, esse ouvido tremer. O meu ouvido, ele tremeu como se eu tivesse ouvindo aqui na terra aquela trombeta. Eu senti lá dentro do meu ouvido tremer. Quando eu senti que tremeu o meu ouvido, eu acordei assustada. Eu acordei e eu fiquei tão assustada que eu levantei assustada. Eu dizia, Jesus voltou e me deixou, Jesus voltou e me deixou, Jesus voltou e me deixou, porque aquilo foi muito real para mim. Como se eu tivesse visto a vinda de Jesus realmente. Logo após aquela destruição que aconteceu, das águas tomarem conta de tudo, eu vi meus filhos perdendo a vida naquelas águas, no meio dessa destruição. Eu vi muita coisa, pouca gente sobreviver. Então, assim, aquilo foi muito real para mim. Eu acordei, o meu esposo estava do meu lado, ele não se acordou, mas eu acordei, eu dizia, Jesus voltou e não me levou. Eu fui no quarto ver meus filhos estavam lá, tudo, mas eu estava desesperada. Eu estava desesperada porque foi tão real para mim que eu não acreditava que fosse um sonho. Para mim era real, pois eu ouvi o barulho das trombetas enquanto eu dormia. Eu ouvi no meu ouvido, eu senti aquele tremor no meu ouvido assim que eu acordei muito rápido. Eu acordei com aquele barulho e aquele sonho eu não me esqueço. É como se eu estivesse relatando ele aqui e ele estivesse voltando na minha mente, cada detalhe por detalhe. Então, o que eu quero deixar para vocês é que Jesus está voltando. Não tem mais tempo de esperar. Quando muitos dizem, Jesus não vai voltar, Jesus está prestes a voltar. Jesus está às portas e muitas coisas vão ser sinais do que está para acontecer. A vinda de Jesus é real. Eu digo para vocês que é real. Você que acredita no mundo espiritual, você que acredita que Deus ainda revela, creia, porque Deus está revelando e Deus está falando para que quando acontecer não pegue ninguém desapercebido. Quero que vocês reflitam sobre isso, que vocês pensem, orem a Deus pedindo confirmação, porque Deus está falando na terra e Deus está usando os seus filhos para alertar que Ele está voltando. Creia, fica na paz do Senhor Jesus. E você que está desviado do caminho do Senhor,
que está longe da presença do Senhor, volte enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Amém.